Então vamos embora, nós vamos começar aqui, tá? Mais uma live explicativa, tá? Essa live aqui é para abrir realmente ali um ao vivo com vocês, para vocês verem o andamento ali do nosso indicador e realmente essa assertividade que vocês escutam aí é real, né? Acima de 90% é real, é só realmente ali você fazer aquele gerenciamentozinho que vai te proteger, tá bom? Então, assim que eu terminar aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre o gerenciamento, sobre o nosso desafio de 30 dias vivendo de trade, tá bom? E aí você vai começar realmente aí a ter resultados. Então, essa live aqui, ela é mais explicativa, mostrando as nossas confluências, mostrando o ponto-chave, tá? Se você só vai entrar quando acontecer duas confluências, ou seja, o indicador tem vários sinais, né? Mas nós não vamos ainda entrar em todos, por mais que tenha essa assertividade incrível aí, nós não vamos pegar em todos os sinais, nós vamos escolher, tá? Vamos esperar aquela confluenciazinha perfeita, tá bom, família? Então, Bia, as operações são feitas aonde? A gente está fazendo uma vez por dia, nosso desafio de 30 dias, ó, estamos aí em bastante semanas positivas, né? Esse desafio aqui é uma explicação que eu vou dar para vocês do pior mês possível, mesmo assim você vai fechar positivo. Mas aqui, ó, tá nossas lives da noite, tá bom? Então, nós operamos uma vez por dia, então só 9 horas da noite que a gente vai fazer entradinhas mesmo, tá? Aqui eu vou só abrir para vocês ali, para vocês acompanhar aqui o indicador, né, a movimentação dele, realmente aí para vocês verem que a assertividade é isso mesmo que nós falamos, que é acima de 90%. Mas e mesmo que tenha essa assertividade, nós vamos aumentar ainda mais essa assertividade fazendo aqui as nossas confluências. Tá legal? Então vamos para a primeira. A primeira confluência é o seguinte: nós vamos começar as nossas operações sempre na abertura, tá, da vela de 1 hora. Ou seja, toda vela tem corpo e tem pavio, independente do time. M1, M5, e aqui nós estamos falando de velas de 1 hora, tá? Então, 1 hora. Demorou 1 hora para esse candle fechar. Quando esta vela de 1 hora começa, os primeiros 30 minutos dessa vela de 1 hora é primordial para ela criar uma tendência naqueles primeiros minutos. Então, a gente vai aproveitar essa tendência, a gente vai aproveitar, tá? Esse surf mesmo, a gente vai surfar nessa onda. Ou seja, quando a vela de H1 começa e ela cria-se um corpo, um candle, lá em M1, lá em M5, quando você joga o gráfico, você vai ver que o gráfico, ó, ficou tendencioso, fez uma tendênciazinha de alta. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos de tendência. Então, os primeiros 30 minutos daquela vela de H1 é o essencial para a gente bater nossa meta ali para pegar a tendência, tá? Depois daqueles 30 minutos, tá? Depois daqueles 30 minutos da vela de H1, lá para 35, 40 em adiante, a nossa vela de H1, ela começa a fazer um movimento para fechamento. Ela vai terminar. E todas as velas, quando ela está para fechar, ela deixa movimento de pavio, retração, reversão, pavio. É muito difícil uma vela terminar com o corpo cheio. Você vai perceber ali que a maioria das velas, elas deixam pavio. E isso lá em H1, quando uma vela deixa um pavio, tá? Lá em M5, lá em M1, aquele corpo que antes era uma tendência em M1, M1, M5, agora quando o gráfico está aqui, ó, no fechamento, fazendo o movimento de retração, o gráfico fica, ó, lateral. E aí, ó, nós não operamos gráfico lateral. Então a gente precisa fugir do fechamento das velas de H1, porque o gráfico fica lateral. Então, às vezes, tá? Você está tomando alguns loss ali porque você está focando em mercado lateral. E nós precisamos de tendência. Mesma coisa aqui para baixo, né? Temos uma vela, os primeiros 30 minutos, ela vai criar ali um corpinho, né? E ali, ó, se você joga lá para M1, M5, você vai ver que o gráfico fez movimentos de pernadas de baixo ali. Então, isso aí nós precisamos disso. Então, a gente vai operar nos primeiros 30 minutos daquela vela de 1 hora. Depois disso, você vai ver que o gráfico em H1 vai começar a fazer retração. Quando o gráfico está aqui, ó, retraindo, lá em M1, lá em M5, o gráfico fica lateral. E não é isso que nós queremos. Então, fujam de gráfico
lateral. Tem uma imagem aqui bem explícita para vocês verem, eu gosto de colocar ela aqui, né? Um exemplo aqui, né? Temos uma vela de H1, tá? Essa aqui, ó, essa verde, né? Isso aqui é uma vela de H1. Teve corpo, ó lá em M1, M5, ó, o gráfico fica tendencioso, percebes? Então, tá bacana. Quando começa, depois dos 30 minutos ali, começa a deixar pavio, começa a retrair, fechamento de vela de H1, ó o gráfico como é que fica, ó, lateral. E aqui a gente não pode estar operando neste gráfico lateral. É uma análise muito simples, mas nós deixamos passar despercebido e não podemos, tá bom? Nós precisamos ali operar em gráfico tendencioso. E essa dica da vela de 1 hora é, assim, fora do comum. Tá aí uma imagem bem clara para vocês verem o que acontece quando tem corpo em H1, existe tendência. Começou a fechamento, lateralização. Ó, você joga para lá M1, M5, você vai ver que o gráfico lateraliza. Então, a gente não pode operar depois dos 30 minutos daquelas velas de H1. Tá legal, família? Tudo certo? Bacana? Então, beleza. Então, vocês estão vendo aí que realmente nosso indicador ele realmente é acima de 90%, tá? Mas não é ele que é milagroso. O que é milagroso é esse aqui, ó, que nós vamos falar daqui a pouquinho, tá bom? Então, nossa primeira confluência já está explicada. Vamos para a próxima. A nossa próxima aqui agora já é sobre os ativos, que é um dos principais motivos aí para você aumentar a sua assertividade. Você precisa escolher os melhores ativos. Bia, como eu vou saber quais são os melhores ativos? Pelo resultado, pela quantidade de loss. O máximo que você vai aceitar ali é 4 loss. Passou disso, você fecha esse ativo. Por quê? Faz sentido você deixar de operar em ativos que está com uma boa assertividade, por exemplo, né? 20-2, para operar em um ativo que está 18-7? 7 loss, faz sentido isso aqui? Não. Então, você está gastando tempo, energia e dinheiro em ativos que não está respeitando a sua estratégia. Então, não é a sua estratégia que é ruim, é o ativo que não está respeitando a sua estratégia no momento. Né? Por exemplo, o euro está subindo, você está vendendo, vai tomar loss. O dólar está caindo, você está comprando, você vai tomar loss. Então, você precisa, né, entender primeiro a movimentação do ativo e aí sim nós surfamos a favor ali. Né? Então, por exemplo, a gente vai abrir ativos aqui que não estão com uma boa assertividade. Vou abrir um aleatório aqui, ó, só para a gente ver. Euroaudio, vamos ver Euroaudio. Vamos jogar o indicador aqui. E vamos ver como está a assertividade desse ativo. Olha, 18-2. Tá legal, hein? Esse ativo aqui, né, dá para a gente filtrar lá as nossas entradas com esse ativo. Eu jogo para M5, que também eu gosto bastante, e aí a gente vê, ó, M5 já está com 5 loss. Então, esse ativo aqui já não é interessante. Então, não é a sua estratégia que é ruim, é o ativo que você está escolhendo para operar que não está legal, não está respeitando a sua estratégia. Então, quando você abre a corretora de opções, você se perde. Lá nas corretoras de opções, você não tem uma análise apurada se aquele ativo está respeitando ou não a sua estratégia. Tá bom, família? Então, sempre vamos escolher os melhores ativos para a gente bater a nossa meta ali com tranquilidade. Então, esse aí é um dos primeiros filtros. Aqui eu deixei claro que o indicador funciona em mercado aberto, ou seja, todas as corretoras. Você não precisa ficar preso a uma corretora. Todas as corretoras, né, mercado aberto que copiam o TradingView, então funciona em todas. Cripto são algumas corretoras, você precisa encontrar uma corretora que funciona, a TraderPix funciona cripto. E o OTC é para essas aí que são iguais IQ, semelhantes a IQ, que é Bulex, Casa Trade, e dentre outras aí. Tá legal? Então, nossa primeira confluência é escolher ativos. Bia, como é que o seu indicador faz essa catalogação aí nessa assertividade? Nós fazemos uma catalogação aqui, ó, vou mostrar para vocês. A programação vai contar 288 velas. Então, de 288 velas, tivemos 18 wins e 3 loss, tá? 18 wins e 3 loss. O próximo ativo é a mesma coisa. 18 wins e 3 loss, tá com a mesma assertividade. E esse outro aqui tá 17-4, tá? Então, ele faz essa catalogação pra gente. Então, o gráfico vai andando aqui na frente, né? Vai dando win, vai dando loss.
e o resultado lá em cima vai sendo automaticamente ali mudado, tá? Bia, esse resultado é até em segunda vela? Sim. Podem ver, ó, primeira deu loss, segunda win. 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 E isso aqui, o que é isso aqui? Isso aqui é porque o mercado, ele vai ser uma tendência sim, mas uma vela ou outra ele vai fazer uma reversãozinha e a gente precisa continuar só acreditando na tendência, tá? Isso é martingale? Não. Martingale jamais. O que você vai fazer? Você vai fazer mão fixa, tá? Mão fixa. Aqui você entra com 10. Aqui você entra com 10. 1 a 1, busca 1, 2x1, pronto. Se você já conseguir 2 a 0 de cara, você para. E se você tomar o seu loss ali, você também para, tá? Martingale, pelo amor de Deus, sai fora de martingale. O que é martingale? Entra aqui com 10. Entra aqui com 10. Aqui você entra com 20. Pelo amor de Deus, se você perder isso aqui, você vai tomar 4 loss de uma vez. Amanhã, para você recuperar isso aqui, você vai precisar de 4 wins para recuperar isso aqui. Não existe gerenciamento que protege martingale. É só paulada, tá? Aqui nós fazemos mão fixa. Se caso eu tomar um stopzinho aqui, amanhã eu faço meus 2 a 0 de novo e tá tudo certo. A gente vai mantendo aquele gerenciamentozinho lá que vai salvar a gente no final do mês, tá? Então, não é sobre sair pegando todos os sinais, tá? Por mais que o indicador ainda tenha uma boa assertividade, nós vamos aumentar a nossa análise com as confluências. Tá legal, família? Então, não faça o martingale. Sai dessas lives aí de trade de Porsche que faz martingale 2, principalmente martingale 2. Se martingale 1 você precisa de 4 wins, martingale 2 você precisa de 8 wins. Você não vai ter resultado nunca, tá? Então, vocês ficam deslumbrante aí porque o cara toma 3 wins, 3 a 0 no Gale 2, 3 a 0. Mas um Gale que ele toma já era 8 wins seu. Olha que coisa fora do comum. Então, pelo amor de Deus, mãozinha fixa, bonitinha, tá? Faz seu 2 a 0 ali tranquilo, né? Busca seus 50 reais, 100 reais, 200 reais, não sei, e faz sua metinha e sai fora. Tá legal, família? Então, já que a gente já tá falando de gerenciamento, vamos falar? Ó, isso aqui é o nosso resultado das lives da noite. Quem está participando com a gente aí está vendo que o resultado está incrível. Aqui eu coloquei um valor simbólicozinho de entradas pequenas, né? Mas tá isso aí o nosso resultado. Primeira semana fecharíamos com 340, segunda semana fechamos com 155 reais e na terceira semana ainda estamos aqui, né? Que é hoje aqui, a quinta-feira e sexta-feira. Aqui eu coloquei um exemplo, né? Do pior mês possível. Aqui agora nós vamos conversar a conversa de gente grande. Eu vou provar para vocês que é possível sim viver de trade, tá? Então, se você ainda não está vivendo de trade, é porque você está fazendo coisa errada e agora você vai descobrir o que é. Então, é possível sim viver de trade. Eu vou te provar que é possível com a matemática, com a ciência mais exata, tá? Contra fatos, não argumentos. Então, a matemática é aquilo que vai te proteger, ou seja, 1 mais 1 é igual a 2. Isso aqui é uma soma, tá? É uma proteção que a gente tem. Ninguém vai me dizer que 1 mais 1 é igual a 3, porque a lógica não permite a gente fazer isso. Então, eu vou te provar que é possível viver de trade com a matemática, com a lógica, com a ciência exata. Eu não vou te provar que é possível viver de trade fazendo um marketingzinho de Porsche, marketingzinho de helicóptero aí, né? A gente é marqueteiro, mas não é isso. Eu vou conversar agora, conversa, né, de gente grande aqui, uma conversa simples, e eu espero que você venha realmente entender este bate-papo aqui, porque se a sua mentalidade não mudar com isso que eu vou te explicar agora, sinceramente, não muda mais não, tá? Então, se você não mudar a sua postura depois do que eu vou te explicar aqui, se você continuar fazendo besteira, é melhor você desistir. Então, antes de você desistir das opções, que não é isso que é o seu sonho é viver disso, antes de você desistir, você precisa começar a fazer o certo. Porque tudo que você fez até hoje está errado. Então, começa a fazer o certo, que aí você vai ter resultados. Presta atenção nesse aqui, ó. Eu vou falar rapidinho. Porque eu falo que eu começo a falar rapidinho aqui, mas eu empolgo. Porque realmente isso aqui que vai fazer diferença para você, tá? Ó, isso aqui é o pior cenário possível. Onde você fecharia a segunda semana e a quarta semana negativo, 2 semanas negativo. Nas outras semanas você tomou vários loss, tá? E mesmo assim,
olha isso aqui. Mesmo você tomando vários loss, mesmo você fechando 2 semanas negativo, você continua seguindo a disciplina, você não desiste, você continua fazendo certo. E olha o que vai acontecer com você lá no final do mês. Olha isso aqui, ó. Você vai sair, olha, positivo. Parabéns! Isso aqui que é a tão sonhada consistência. Isso aqui que é o tão sonhado viver de trade. Ah, Bia, R$ 40, esquece o valor. Isso aqui pode ser 500, pode ser 1.000, pode ser 2.000, pode ser 5.000. Eu quero te explicar a matemática. Eu quero fazer você entender que quando você tem uma matemática que te protege, quando você segue um gerenciamento, quando você tem uma disciplina, mesmo você tomando vários loss, mesmo você tomando vários stop loss, mesmo você fechando 2 semanas negativo, quando você segue a disciplina, quando você aprende a parar, olha isso aqui, lá no final do mês você fecha positivo. Então, é possível sim viver de trade. Se você não está vivendo, o problema está com você. Isso aqui, estamos falando um pouquinho mais sério, né? Porque realmente, família, não é possível viver de trade sem gerenciamento. Por quê? Trade, ele é matemática, principalmente opções. Opções binárias não é gráfico apenas. A gente precisa do gráfico apenas para clicar. A gente precisa do gráfico apenas para fazer análise. É 20%. A gente precisa do botãozinho lá de compra e venda para a gente entrar com o nosso dinheiro. Mas o que realmente é trade é isso aqui, ó. É esse trabalhinho de formiguinha. 2-0, parei. Né? 2-1, parei. Empatezão, parei. Tomei 2 loss, parei. É esse controle de ganhar mais e perder menos. Não é sobre ganhar todas, é sobre saber parar. Então, Bia, qual que é o segredo para viver de trade? A palavra aí, ó. Olha isso aí. Aprender a parar. Você precisa aprender a parar. Parar de quê, Bia? Parar de ganhar e parar de perder. Olha a nossa frase. Você não perde dinheiro no day trade porque não sabe operar. Você perde porque não sabe parar. Você não perde dinheiro por falta de conhecimento, por falta de estratégia. Você tem uma boa estratégia, você tem um bom conhecimento, mas você perde dinheiro porque não sabe parar. Você é ganancioso, você é imediatista, você quer fazer 10, 15 operações por dia achando que isso vai te dar resultados. Não vai, tá? Eu vou te provar que não vai. Olha isso aqui, ó. Vou te dar um exemplo, tá? Você fez... Cadê o meu lápis? Você fez 10, 15 operações no dia. 1, 2, 3, 4, 15 operações. Você ficou o dia inteiro aqui, de 7 da manhã, meio-dia, fazendo 15 operações, sofrendo horrores, e você fechou R$ 200 positivo. Ok, beleza. Aí você vem, espera aquela confluência perfeita. Você faz 2 entradas. 1, 2, e fecha R$ 200. Não é a quantidade, é a qualidade. Não é sofrendo 15 entradas para você fazer R$ 200. É você fazendo 2 entradas para fazer R$ 200. É sobre isso. E mesmo stop loss, não adianta você ficar aqui, 1, 2, 3, 15 operações e você fechou negativo. Você sofreu horrores e fechou negativo. Aí você vem e faz as suas 2. 1, 2, fechou negativo. Sem sofrimento. Pronto. Tomei meu stop, paro e volto amanhã. Stop win, ganhei 200, paro e volto amanhã. Então, o segredo é pare hoje e volte amanhã. Pare hoje e volte amanhã. Enquanto você não entender que trade é matemática, você vai continuar perdendo dinheiro. Vou clarear sua mente de novo. Quando você aperta botão de compra e venda, você tem 2 possibilidades, 2 probabilidades, 2 porcentagens. 50% de chance de vir um win e 50% de chance de vir um loss. Tem alguma matemática diferente disso? Não, é meio a meio. É ímpar, é cair coroa, né? Quando você aperta botão de compra e de venda, você sabe que vai vir 2 coisas, ou win ou loss, 50%. Agora eu te pergunto, 50% é o quê? É matemática. Então pronto, você trabalha com algo probabilístico. É porcentagem, é matemática. Trade não é gráfico. É por isso que você está perdendo dinheiro. Você está focando em gráfico. Você precisa apenas de um gráfico,
né, de uma estratégia, perdão, que te dá uma boa porcentagem de acerto. Você tem? Tem, acima de 90%. Pronto. Agora eu vou pegar isso aqui e vou fazer gerenciamento. Tá legal? Então, isso aqui, família, é a pior das hipóteses. Estamos neste resultado aqui. Imagina ali com entradinhas de R$ 200, R$ 300, enfim. Aqui eu quero mostrar para você com uma banquinha pequena, tá? Esse exemplo aqui, de como ficaria. Então, esse resultado aqui de R$ 40, não foca no resultado. Eu quero que você foca que você fechou positivo. Aqui você fechou com 40, mês que vem você fecha com 500, no próximo mês você fecha com R$ 1.000. É um trabalhinho de formiga, tá? É um dia após o outro. É por isso que apenas 1% das pessoas ganha dinheiro com trade. Por quê? Nem todo mundo, as 99% das pessoas não tem mentalidade, não tem disciplina para seguir isso aqui o mês inteiro. Por quê? Um dia que você sai da gestão, já era todo o seu mês. Vou te provar. O seu stop loss aqui era R$ 200. O aceitável, você pode perder R$ 200 por stop loss. E aí, você foi vingativo, você queria recuperar esses 200 aqui, você não aceitou. Você continuou, você fechou R$ 800 negativo. Já era o seu mês. Já era a sua banca, já era o seu saldo, já era a sua mentalidade emocional. Acabou. Se um dia que você sai da gestão já era o seu mês, imagina você aí que tá saindo da gestão todos os dias. Você vai ganhar dinheiro quando? Vamos acordar, galera. Vamos acordar. Não é sobre gráfico, é matemática. Você precisa começar para ontem. Começar a fazer disciplina, seguir seu gerenciamento. Se é teu sonho viver de trade, não tem um outro caminho, tá? Não existe um outro caminho a não ser começar a fazer gestão. Então, se você é novo na nossa live aqui, seja muito bem-vindo. Quero desafiar você a participar desse desafio com a gente aqui, 30 dias vivendo de trade, onde você, tá, vai fazer 30 dias de disciplina bonitinho, sem fazer cagada. Vai seguir gerenciamento bonitinho por 30 dias, depois você vai voltar aqui no meu PV e vai me falar qual que foi o seu resultado. Eu te garanto que você vai se surpreender. Porque isso aqui é o pior cenário. Olha a gente à noite como é que tá. Tá lindo. Tá lindo. Então, não é sobre gráfico, é sobre matemática, beleza? E só para adiantar aqui, eu vou terminar aqui essa última explicação aqui, que é a nossa confluência. 2 minutinhos eu termino, tá? E quando a live terminar, você vai me mandar um oi aqui no direct e vai pedir o seu teste. Fala assim, Bia, eu entendi que é gerenciamento, mas que eu também preciso de uma boa estratégia. Você me mostrou, acabou de me provar que realmente o indicador é muito top. Então, eu quero ele aí, quero testar ele por 30 dias. Você vai me chamar aqui no PV, tá? E vai pedir o seu teste e eu vou liberar para você por 30 dias. Antes de você virar um mensalista, você pode testar. Antes de você comprar, você pode testar. Tá legal? Então, você vai me chamar aqui e vai pedir o seu teste. Então, vamos aqui, vamos rapidinho, ó. Eu falo para vocês que eu empolgo. Falando de gerenciamento, eu empolgo. Por quê? Porque é a única maneira de eu ajudar vocês a ganhar dinheiro, tá? Não é fazendo 10, 15 operações aqui com Martingale 2. Não é assim que eu vou ajudar vocês. É mão fixa e principalmente falando de gerenciamento. Quem dera se todo trader fizesse uma live batendo este papo que eu estou fazendo com você aqui. Que é aquilo que eu falei com vocês lá no início. Se a sua mentalidade não mudar com esse bate-papo que eu acabei de ter com vocês, não muda mais não, tá? Então, quem dera se todo trader ajudasse os seguidores deles a terem mentalidade realmente de trader, tá bom? Então, olha, Bia, quais são essas confluências? Essas duas. Nós só vamos entrar, tá? O indicador tem uma assertividade incrível, sim, mas só vamos entrar quando bater as nossas confluências. Precisamos de duas coisinhas para a gente tomar a decisão de entrar ou não. Quais são elas? Nosso indicador aqui, ele tem primeiro bolinha e depois seta. Beleza? A bolinha, ó, bolinha e seta. A bolinha é um alerta de atenção. Só para te alertar. Plim! Atenção, moeda tal, possível compra. Você vai lá e abre a moeda. Então, ó, esta vela da bolinha, ela realmente precisa romper a sua região. Ela tem que sair do canal. Se ela faz um falso rompimento, ela volta para dentro do canal de novo, nós não vamos pegar a próxima, tá? Então, olha, ela saiu do canal? Sim.
tá? Ela saiu do canal e aí nós podemos entrar comprado. Olha essa aqui, ó, essa vermelha aqui da bolinha. Ela veio até aqui embaixo, retraiu nos últimos minutos, que aqui está em M5, né? Retraiu nos últimos minutos e mandou a gente vender na próxima. Não entro. Por quê? Porque a nossa vela da bolinha não rompeu. Então, o nosso primeiro filtro é o seguinte: nossa vela da bolinha, ela realmente precisa, ó, temos aqui o suporte, né? Plim! Aí sim, ela rompeu, não importa o tamanho do rompimento. Aí sim, eu acredito aqui no fluxo de vela. Se caso essa vela da bolinha, ela faz plim, ela vem aqui e ela vai retrai. E ela deixa pavio. Não vou entrar. Por mais que vai mandar aqui, não vou entrar. Por quê? Nós operamos a favor da tendência. Precisa ter uma tendência. Precisa ter um rompimento a favor da tendência. Então, aqui o gráfico apenas lateralizou, tá bom? Então, vamos só entrar se realmente a nossa vela da bolinha romper a nossa região. Beleza? Vamos agora para o último que é a nossa última confluência, que eu falo que é uma das principais. Essa aqui é a famosa análise gráficas, tá? O famoso Price Action. Você precisa começar a entender padrões gráficos. Não adianta você fugir disso. As velas têm tamanhos e cores diferentes, mas elas têm padrões diferentes. Cada padrãozinho tem um significado. É uma análise mesmo. Você precisa começar a interpretar o gráfico. Sabe quando você olha para o gráfico e não sabe o que ele está fazendo? Então, você vai começar a olhar para o gráfico e vai começar a entender esse gráfico. A única maneira de você entender gráfico é saber a análise gráfica. Você precisa interpretar cada candle, cada velinha dessa tem um porquê. Eu sei que é muito difícil, são muitos padrões, então eu vou te ensinar apenas uma coisinha, apenas isso aqui, ó. Você vai olhar o pavio da vela. Apenas isso. Qual vela, Bia? A vela anterior à bolinha, tá? A vela anterior à bolinha. Então, nós precisamos, tá? Olhar o pavio da vela anterior. Precisamos ter uma confirmação se existe mesmo ali uma tendênciazinha. Então, eu vou desenhar aqui para vocês, para você entender. Quando temos, tá? Um padrãozinho assim, um martelo, na briga dos compradores e dos vendedores, dos touros e dos ursos, qual deles está ganhando isso aqui? Qual deles está ganhando? Os compradores. Por quê? Está jogando este preço para cima. Olha o martelozinho do top. Pá, 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 pá. É como se eu desse uma martelada nessa vela aqui, né? E fizesse esse martelo ir para cima. Então, está entrando bastante liquidez de compra e rejeição de venda. Então, eu posso começar a acreditar numa tendênciazinha de alta aqui. Quando vem uma vela assim, tá? Um martelozinho invertido ali, na briga dos vendedores e dos compradores, quem está ganhando essa briga? Os touros e os ursos. Os vendedores, eles estão com força total aqui, acreditando na baixa desse ativo, está entrando com a venda ali, tá? Rejeição de compra e liquidez de venda, onde eu posso começar a acreditar aqui que vai continuar descendo, eu posso continuar aqui acreditando na queda desse ativo. Então, qual que é a entrada perfeita, tá? Você vai esperar isso aqui, ó. Temos aqui uma região de suporte. Plim! Nossa vela primeira confluência rompeu. Beleza, antes de você entrar aqui, vamos olhar a vela anterior à bolinha. Vela anterior à bolinha. Neste caso de baixa, se ela terminar assim, ó. Ó, o que é isso aqui? Martelozinho. Pavio por cima, empurrando o preço para baixo. Aí sim eu posso acreditar aqui na venda. Tira print. É isso aí, ó. Isso aqui que é a confluência perfeita, tá? Que eu falo de tiro e snipe. Se mesma coisa aqui para alta, temos uma resistência, plim, vela rompeu. Posso já entrar comprado aqui? Não, vamos olhar a vela anterior. Vela anterior fez um martelozinho aqui com pavio por baixo, jogando o preço para cima. Opa, agora eu posso acreditar nessa tendênciazinha de alta. E aqui, ó, eu pego ali o meu fluxo de vela, tá? Se tiver uma vela contrário, já não quero, não vou fazer essa entrada, tá bom, família? Então, você precisa, tá? Esperar aquela confluênciazinha perfeita para você fazer a sua entrada. Beleza? Olha aqui, ó. Acabei de achar uma linda aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá?
Nossa vela da bolinha rompeu? Sim. E a vela anterior? Ó, vela anterior, pavio por baixo, jogando o preço para cima. Nossa vela da bolinha rompeu e agora sim eu faço a minha entrada. Então, não é sobre sair entrando em todos os sinais. O indicador tem uma ótima assertividade, mas você vai entrar em todos? Não. Você vai esperar a melhor das confluências. Isso aqui, olha que coisa mais linda, ó. Olha aqui, família, prepara o print. Prepara o print para isso aqui, ó. Olha aí, ó. Vela da bolinha rompeu? Sim. Vela anterior, olha o pavio dela, pavio por baixo, jogando o preço para cima. Nossa, vela da bolinha rompeu e olha aí, ó, confluência linda, maravilhosa, tá? Então você vai ter que ter realmente, né, a confluência perfeita para você aumentar ainda mais a assertividade do seu indicador. Tá legal? Então vocês veem que ele é assertivo, sim, mas não é sobre entrar em todos os sinais. Nós vamos fazer os nossos 2-0. A gente precisa de 2 entradinhas para a gente bater a nossa meta. Então a gente vai esperar a confluência perfeita. E lembrando, não é um indicador que é milagroso, tá? O que é milagroso é isso aqui. Tá legal, família? Então, olha, vou desligar a live aqui agora, vamos terminar a live e você já vai preparar aí o dedão para entrar em contato comigo aqui no PV. Eu vou mandar aqui no grupo o meu número. Você que está aqui no TikTok, tem um linkzinho na minha bio, vai cair dentro do nosso grupo, onde você vai ter meu número lá para também estar pedindo o seu teste aqui de 30 dias. Tá legal? Então, no mais é isto. Até 9 horas da noite que a gente vai estar operando ao vivo aí junto com vocês. Tá bom, família? No mais é isto. Valeu com Deus. Tchau, tchau. Até